Pretitude em Foco. O projeto consiste em ensaios fotográficos em que os próprios estudantes são os modelos, fotógrafos e maquiadores. As fotografias foram expostas em 15 colégios públicos da nossa região, em shoppings e eventos, bem como passaram a fazer parte do acervo da Secretaria de Educação do Estado. O trabalho foi um dos contemplados pelos editais Professor Jorge Conceição, em 2022, e Macota Valdina, em 2024. Ambos são iniciativas do Governo do Estado da Bahia por meio das Secretarias Estaduais de Educação e de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, a CEPROME. Seja muito bem-vindo aqui. Parabéns antes de qualquer coisa, professor. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Queria saber de você qual é a sensação de ser vencedor de um prêmio onde você chegou à final com outros 35 educadores de todas as regiões do país e disputou com mais de 3 mil trabalhos pedagógicos. Que responsa, hein? Eu me senti muito feliz, é gratificante, porque é uma representação para a nossa cidade e para o nosso estado, né? A Bahia, nós temos trabalhos maravilhosos, e esse especialmente porque é um trabalho que traz uma questão que é muito relevante para a atualidade, que é a questão étnico-racial. As questões raciais são importantes, são pertinentes. Inclusive, tinham poucos trabalhos entre os finalistas que tratavam dessa questão, só tinha, na verdade, o meu e um outro. Então, é um tema necessário. Nós vemos cada vez mais casos de racismo nas escolas, então é um tema que precisa ser trabalhado, não só entre os estudantes negros, mas entre os brancos, entre todos, né? Então, ter esse trabalho que é tão importante para a Bahia, para o nosso contexto, porque nós sabemos que vivemos em um estado majoritariamente negro, então não teria um lugar melhor para se falar desse assunto do que aqui na Bahia. Então, trazer esse prêmio para o nosso estado e para a cidade de Feira de Santana, eu me senti muito feliz, realmente, muito orgulhoso de ter essa conquista para a nossa cidade. Professor, também quero parabenizá-lo. E a gente fez aqui, explicou de maneira sucinta o projeto, mas eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre como ele foi gestado, como é que se deu a participação dos alunos e alunas, o envolvimento do pessoal da escola. Conta um pouco da história do projeto, desde a concepção até o momento em que ele foi colocado em prática. Sim. Tudo começa, na verdade, com o meu desejo de ser educador. É uma paixão que eu tenho desde criança. Quando pequeno, brincava de ser professor. Os meus ursinhos, os meus brinquedos eram meus alunos. Então, eu já tinha esse desejo de ensinar, de ajudar outros. E a minha vida, tudo que eu fui fazendo foi para alcançar esse sonho, né? Desde a graduação e a pós-graduação, enfim. Foi para esse sonho. Então, quando houve o concurso público para a rede estadual, eu senti que era o momento. E aí, quando eu fui aprovado, foi a grande felicidade de saber que eu traria contribuições para a educação pública. Eu já trabalhava há um tempo na rede privada, mas sentia essa necessidade de trazer contribuições para os estudantes da escola pública. Então, tudo começa aí, com essa minha vontade de educar, de transformar por meio da educação. E aí, com a EJA, é um grande desafio. Nós temos que é um público específico, né, que tem suas necessidades, suas dificuldades, né? E eu percebi que eles tinham muito problema de autoestima, visto que eles já tinham passado da idade considerada anormal de se estudar, eles se sentiam desvalorizados, menosprezados, e ainda tinham dificuldade de se reconhecer como negros também. Então, observando tudo isso, eu tentei pensar como é que eu poderia ajudá-los de alguma forma. E aí, em 2021, o que aconteceu? Teve uma polêmica na internet, não sei se vocês vão lembrar, um autor de novelas brasileiro branco, que eu não vou falar o nome porque advogado é caro, mas ele fez uma crítica à cantora negra Beyoncé. Ela postou uma foto usando o diamante Tiffany. Ela foi a quarta mulher da história, a quarta pessoa da história a usar esse diamante e a primeira mulher negra a usar. E aí esse autor, ele criticou que ela não deveria estar fazendo aquilo, que ela não estava representando o povo negro. E aí vários atores e atrizes negros foram nas redes que não aceitaram essa crítica dele, porque inclusive ele não tinha protagonistas negros, representantes negros nas suas próprias novelas, então ele não tinha nem lugar de fala para poder fazer essa crítica. Enfim, então eu levei essa discussão para a sala de aula, com os estudantes da EJA. Como o povo negro incomoda quando consegue ascender socialmente, quando consegue mostrar sua potência, porque nós somos ainda vistos como descendentes de escravizados.
E vemos isso nas novelas, nos filmes, né? Sempre os negros são os que são os motoristas, né? São os que servem, né? E não são colocados em posições de destaque, de poder na sociedade. Então a sociedade como um todo se sente incomodada ao ver o negro obtendo posições de destaque. Então foi essa discussão que eu levei para a sala de aula. E como eu dava aula de língua inglesa e artes, né? E sou apaixonado por fotografia, então juntos eu falei assim, foi mais uma sugestão, né? Eu falei assim, que tal a gente fazer um ensaio fotográfico para provocar esse autor, dar uma resposta a ele? E aí vamos fazer o seguinte, vamos encher o povo negro dos diamantes, das pedras preciosas que foram roubadas que foram roubadas do continente africano. Vamos encher de diamantes, de pedras preciosas e vamos mostrar a potência do povo negro. E aí foi assim que a gente começou... Pode passar, vou mostrar algumas fotos aqui para o pessoal que está aqui, pode passar. E aí foi assim que começou a ideia. Os alunos aceitaram, eu fiquei bastante surpreso, já tinha um trabalho que eu desenvolvia na escola de artes, né? Então os alunos já me conheciam, isso facilitou bastante. E eles aceitaram e ficaram empolgados, porque eles entenderam que a arte seria usada como uma forma de resistência e de expressão. Então, mesmo os meninos, né, os homens que geralmente têm uma certa resistência a entender a arte como expressão, eles viram que seria uma boa ideia usar a fotografia como meio de dizer uma mensagem, de dar uma resposta à sociedade. Caramba, e as fotos estão um Lindíssimas, espetáculo. lindíssimas. Quem quiser conhecer, enquanto a gente está aqui, inclusive, falando, no Instagram é só pesquisar Peixitude em Foco, que lá também tem algumas fotografias que vocês podem acompanhar lá as fotografias. E foi assim que começou, a ideia começou assim. E é muito interessante a proposta de que os alunos e alunas fossem fotografassem e também fizessem a maquiagem, não é isso? Isso. E aí, participando de todas as etapas do processo. Exato, porque na verdade o estudante precisa se sentir como protagonista do processo de aprendizagem. Ele precisa ver que ele faz parte daquilo e que ele é ativo, não, né, meramente espectador passivo. Então, para que eles conseguissem fazer isso, foi muito importante nesse início parcerias. Até porque no primeiro ano, foi em 2021, nós não tínhamos recursos para potencializar o projeto. Foi um início, né? Então, eu consegui, com algumas parcerias, eu consegui materiais emprestados, como ring light, consegui comprar algumas tintas, coisas simples. Eu ia falar agora, a produção aqui, o resultado final parece ter sido uma super produção, porque tem maquiagem, tem parece aquele pedacinho de ouro, né? Sim, que o pessoal coloca papel sim, de ouro. Sim. Um negócio, sim, lindíssimo. Você que está aí curioso, acessa aí Peixitude em Foco no Instagram, que você vai ver do que eu estou falando. Muito bonito mesmo. A minha próxima pergunta seria essa, eu já vou encaixar. Como é que foi essa produção? Como é que foi essa parceria com essas maquiagens? Quem foi que maquiou essa turma? Pronto. Quem foi que produziu esses modelos lindíssimos? Sim. Aí, então, eu fui em busca de parcerias. Então, primeiro, eu precisava que os alunos tivessem as competências para assumir essa responsabilidade. Então, um fotógrafo que nos ajudou bastante, que é o fotógrafo negro local, que é Edivaldo Sampaio. No primeiro ano, ele prontamente, voluntariamente, ele foi até a escola e cedeu um curso de fotografia aos alunos à noite, para que eles aprendessem. Ele levou a sua própria câmera, ensinou como utilizar. Também maquiadoras profissionais, que foi Daniele Suzarte e Michele Barbosa, elas foram na escola, também ensinaram como fazer a maquiagem pele negra. Então, eles aprenderam a fazer, para que depois eles pudessem ser os protagonistas e dar continuidade. Então, teve todo um curso, um mini curso que foi oferecido a eles, né? Então, parceiros nesse momento foi importantíssimo, que comprassem a ideia realmente e embarcassem nisso junto com a gente. E aí, foi assim que começou, né? No começo foi com poucos recursos, como eu falei. Depois conseguimos melhorar, porque, como você até comentou, tivemos a parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, com o governo da Bahia, a partir do segundo ano do projeto. Então, depois que tiramos as primeiras fotos, que foi um grande sucesso, começou a ser conhecido o projeto, nós escrevemos o projeto para esse prêmio, Professor Jorge Conceição, e conseguimos a verba, os recursos financeiros para ampliar o projeto. E aí conseguimos melhorar tudo, né? Então a gente conseguiu fazer a exposição em 15 escolas públicas, né? Conseguimos fazer todo esse transporte para outras pessoas terem acesso. Conseguimos melhorar a qualidade, porque no primeiro ano nós tiramos as fotos com celular mesmo. Aí, a partir do segundo ano, conseguimos usar câmeras fotográficas, que eles já tinham aprendido a manusear. Então, fomos evoluindo, estamos ainda, né? Que o projeto continua.
E foi assim, né? E cada vez mais nós queríamos encontrar novas maneiras do projeto ir se aperfeiçoando, atingindo novos públicos. Esse projeto, ele está em vigência em qual escola ou em quais escolas? Espero, né, assim, o objetivo, o sonho, vamos dizer, é bom de sempre sonhar, que haja uma expansão, quem sabe mais escolas, ou até em toda a Bahia esse projeto possa atingir. Mas inicialmente ele foi pensado no Colégio Estadual Edith Machado Boaventura, que fica no bairro Pampalona. A direção é de Rosiane Rodrigues e a coordenação é de Margarete Dias e Milari Rosa. E foram pessoas importantíssimas para esse projeto acontecer e continuar acontecendo. Como é que você poderia narrar para a gente o efeito disso neles, quando eles viram esse resultado final? Eu vou tentar traduzir, mas quem quiser ouvir dos próprios começa a chorar. E eles contam justamente a mudança que eles tiveram em relação à forma como eles se viam. Inclusive, tem relatos de alunos que, na infância, se esfregavam em casa porque achavam que poderia retirar a sua cor, poderia mudar a cor, ou não aceitavam o seu cabelo. E com esse projeto, eles passaram a ver que eles eram bonitos do jeito que eram, que eles poderiam ser poderosos e ocupar os espaços que quisessem, né? Inclusive, as fotos deles foram expostas até em shoppings da cidade. Imagina o que é isso para um estudante da EJA, negro, pobre, e estar em um espaço de tanta visibilidade onde pessoas passam ali todos os dias. E eles foram lá com as suas famílias, com seus amigos. Lá tinha as fotos, os depoimentos deles. Então, para eles, isso é algo que nunca vai mudar, vai impactar. Não só para eles, como para outros que vêm, né? Então, esse documentário, eu estou aqui tentando traduzir, mas acho que escutando de cada um deles, vocês vão perceber que realmente teve um impacto significativo na forma como eles se viam. Morabi. Professor, muito obrigado. Professor, boa noite. Você falou sobre a questão do documentário, a questão do se reconhecer, da baixa autoestima que muitos alunos tinham, mas o senhor como educador e após esse processo, essa etapa do projeto, como o senhor avalia os impactos do projeto Pretitude em Foco na vida desses alunos? E um dos raios de ação desse prêmio também é com relação à educação empreendedora. Sim. E eles passaram também por um treinamento sobre todas essas questões que eles fizeram, modelo, maquiagem, essas variantes aí. Como é que você avalia o impacto desse projeto na vida desses estudantes que participaram? Isso, algo muito positivo, alguns desses estudantes já estão trabalhando profissionalmente como modelos, inclusive. Nós tivemos a parceria desde o começo com uma agência de modelos aqui de Feira de Santana, que deu os encaminhamentos. Então, alguns desses estudantes já estão trabalhando profissionalmente, então eles aparecem em campanhas publicitárias, enfim. E outros têm o desejo de continuar também. Então, assim, eles estão conseguindo, né, se desenvolver nas carreiras que eles desejam. Eu estou apoiando no máximo que eu posso, mas é algo que a gente quer ainda amplificar e aprimorar. Então, agora, por exemplo, para esse ano de 2024, a gente está planejando criar um programa, que é o Programa de Mentoria para Carreiras Criativas Negras. O que seria esse programa? É justamente para dar essa assessoria quando acaba o projeto. Então, ver o que é que esses alunos eles querem fazer disso que eles participaram. Quem quer ser maquiador profissional? Quem quer ser estilista? Quem quer ser fotógrafo? Como é que a gente pode fazer para dar a mentoria e a assessoria necessária para eles alcançarem? Então, são coisas que a gente está cada vez mais evoluindo com o projeto para continuar acompanhando os passos deles, né? Ao sucesso. Professor, parabéns. Essa iniciativa é louvável. Eu estou dando uma olhadinha aqui no Instagram, também no YouTube. Realmente é marcante, tocante. Parabéns. Obrigado. Só mais uma pergunta, aproveitando a presença, né, do professor João Luiz. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia a importância de projetos como o seu. O senhor falou que foi o único que versou sobre essa temática dentre os que concorreram na promoção da igualdade social para uma educação antirracista também e para uma educação empreendedora, como o próprio senhor falou, a questão dos alunos serem incentivados, dos estudantes serem incentivados a seguirem carreiras voltadas à questão do projeto. Eu não sei dizer, na verdade, porque foram 3.460 projetos, e a gente não tem acesso a todos, né?
Então, não sei, dentre esses 3.000, se tinha mais projetos que tratavam de questões raciais. Mas desses 3.400, que eu acabei não falando muito sobre como foi a seleção, né, do prêmio, mas teve uma seleção interna lá, que eles selecionaram 500 projetos. Daí teve a etapa estadual, dentre a Bahia, que o projeto Plenitude em Foco foi em primeiro lugar. Depois a etapa regional, que foi da Bahia com outros estados do Nordeste, que ficou em primeiro lugar. E daí teve os 35 finalistas que foram para São Paulo, custeados pelos organizadores desse prêmio. E aí, dentre esses 35, que aí sim a gente tem acesso a todos os 35, conhece melhor, tem várias dinâmicas, inclusive, que faz parte da seleção, que são várias etapas. Então, a gente vai conhecendo melhor os projetos. São projetos lindíssimos, inclusive. Assim, projetos fascinantes. Tanto que eu ficava lá pensando, já estava satisfeito. Falei, cheguei até aqui, está ótimo. Porque são projetos realmente impactantes e transformadores nas localidades, né? Onde eles estão. Indígenas, enfim, da Amazônia. Projetos lindos. E aí, dentre esses que estavam lá, só tinha mais um que tratava da questão racial. E eu realmente senti falta disso, porque é um tema muito necessário. E não só aqui no Nordeste, na Bahia. Precisamos falar sobre isso em todo o Brasil, né? Inclusive de onde vem o racismo, né? Precisamos tratar o mal pela raiz, vamos dizer assim. Então, não é só daqui, precisamos falar em todo o país. Então, projetos assim são necessários para a transformação da sociedade como um todo. Temos que te falar sobre isso, né? Os estudantes, no caso dos estudantes negros, eles precisam ter o letramento racial. Inclusive, é importante destacar que o projeto Plenitude em Foco não foi um projeto só fotográfico. Foi um projeto em cooperação com outros professores, inclusive, porque esses professores levaram as discussões para a sala de aula, dentro das suas disciplinas de história, de geografia, né? Outros professores parceiros que foram lá do Colégio Edith, que foram maravilhosos e necessários, porque os alunos precisavam ser letrados racialmente. Eles tiveram palestras. Então, não era só chegar lá e tirar foto. Eles precisavam entender a importância daquela foto como representatividade, né, como luta antirracista. Eles precisavam entender por que estavam fazendo aquilo. Então, trabalhos assim, que traz essa consciência racial para os estudantes, é bom para que eles entendam a luta pelos seus direitos, né? Eles se reconheçam como negros, saibam que eles devem e podem estar onde eles quiserem e que devem lutar por isso, não devem aceitar menos do que isso e não aceitar serem menosprezados, ridicularizados, né, ou sofrerem qualquer ato de racismo. Se eles não tiverem essa consciência, o problema vai continuar. Então, projetos assim eu acho importantíssimos na educação, porque a educação é que vai poder ajudar a resolver esses problemas, né? A educação é importantíssima. Então, eu como educador realmente defendo uma educação antirracista. 6h13 em Feira de Santana. Eu vou repetir aqui o Instagram para você que está ouvindo a gente acessar e conhecer mais do projeto. @Plenitude em Foco, @Plenitude em Foco. E aqui no YouTube, o documentário Plenitude em Foco, da lente à voz. Tem duas versões, uma versão reduzida e a versão completa. Isso. Acesse, assista, conheça mais dessa belíssima iniciativa. Pois não, Johnny? Antes da gente encerrar, Pondé, só registrar aqui a mensagem que a gente recebeu do professor Fábio Lima, que recentemente também participou, foi premiado em uma competição a nível nacional. E o professor Fábio Lima disse o seguinte: sensacional o trabalho desse professor, parabéns. Então tá aí, 2 professores aqui da nossa cidade que recentemente foram premiados, um interagindo com o outro aqui também. Muito bem, professor João Luiz Costa, do Colégio Estadual de Tempo Integral Edith Machado Boaventura, aqui em Feira de Santana, professor de Língua Inglesa e Artes. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, parabéns a todas as pessoas que se envolveram, contribuíram, enfim, tornaram esse projeto uma realidade. Parabéns aos estudantes, enfim, pela belíssima participação, pelo protagonismo e muito boa sorte no prosseguimento da sua trajetória como educador e também enquanto cidadão que traz propostas tão interessantes como essa. Obrigado. São 6h04 em Feira de Santana. Vamos para o nosso intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco. Notícia, dia 29 de maio.